Acesse nosso site www.radiochicoxavier.com, instale nosso aplicativo e ouça palestras, radionovela, músicas e mensagens à voz de Chico Xavier. Vai lhe saciar por muito mais tempo. Não saciar apenas o corpo, mas também a alma. Então eu trago aqui do capítulo 23, o capítulo que se chama o seguinte: Terapia do Verbo. Vocês verem a importância, e a gente sem perceber. Como é Horizontes da Fala, ele fala do falar. Imagina, um livro inteiro sobre o falar. E aí ele diz o seguinte, está aqui também: se queres um elixir para a saúde de todos os teus corpos, se queres um elixir, um remédio para a saúde de todos os teus corpos, porque a gente não só tem um, isso que a gente aprende no Espiritismo, né? Corpo físico, perispírito, espiritual, e certamente várias gradações dele aí. Eis que nos deparamos com ele em vossos lábios, a alegria. Deixa eu ler aqui. Sente e fala todas as coisas com alegria, pois esse é um dom grandioso que dinamiza e fortifica todo o campo celular e espiritual. Viver com alegria. A gente na música lá no Florescer, a gente também tenta trazer a alegria quando é adequada. A gente tenta sentir os momentos. Mas essa alegria, ela nos revigora. Porque se a gente parar para perceber, a alegria é verdadeira, não a gargalhada que o WhatsApp realiza hoje em dia, todas essas redes sociais, certo? Que é só para liberar atenção. Não estou falando disso não. Estou falando de uma alegria que a gente sente quando a gente vê um animalzinho brincando, quando a gente vê uma criança sorrindo, dando cambalhota. Esse tipo de alegria que é uma alegria diferente. É uma alegria assim que a gente não consegue entender muito bem. Ela é meio transcendental. Essa alegria é a alegria também de quando a gente cuida da natureza, enfim, quando a gente entra em relação com Deus. Essa é a alegria. E essa alegria, por isso que ela nos revigora. Às vezes a gente nem percebe, mas a gente vive num estado em que a gente não sorri para nós mesmos. A gente não precisa sorrir para o outro, não. É só para nós. É essa alegria que ele fala. Aí eu cortei uns pedaços aqui, interessante o seguinte. É quase impossível qualquer cura sem a presença do Verbo. Impossível qualquer cura sem a presença do Verbo. Você, como assim? Se a gente parar para se questionar, muitas vezes, quando a gente está sozinho e a gente tem uma doença e a gente não fala com ninguém sobre aquilo, parece que até demora mais a doer. Mas quando alguém chega para a gente e diz, não, você vai melhorar, que Deus te abençoe, parece que aquilo ali começa a nos ajudar. E é nesse sentido que ele fala. Os alimentos têm sua cota de influência no restabelecimento do enfermo. Todavia, ficará quase por completo vedada a sua ação se o doente não recebeu a palavra de estímulo e de fé do terapeuta, do enfermeiro ou das pessoas que o cercam. Tá? Aquele médico que chega para a gente, ele só faz dar um remédio e ir embora, é muito diferente daquele que conversa com a gente, daquele que nos dá uma atenção, porque ele vai falar conosco. A palavra toma a forma de todos os medicamentos de que o doente precisa, desde que saia da boca do homem educado em Cristo e pelo Cristo. Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo aqui. Aos poucos a gente vai nos educar cantando, porque o cantar vai fazer a gente usar a palavra para criar uma sintonia, criar uma harmonia, e essa harmonia vai ser usada para nós e para outras pessoas. Então, a gente vai estar usando a nossa energia para o amor. E aos poucos a gente vai educando o nosso espírito no estudo aqui e na própria caridade. E a nosso verbo vai se tornando um verbo mais alegre, um verbo mais curativo. Semana passada eu vim aqui no sábado à tarde querendo participar do curso, do grupo de estudo. Só que quando eu cheguei não tinha grupo de estudo. Eu digo, como assim? Só que o problema é que no outro sábado eu estava fazendo a palestra do Padre Paulo. E nesse outro sábado combinou-se que não haveria o curso desse sábado que passou. No entanto, como nada acontece por acaso, eu fui me dirigir aqui ao lado, que tinha um pessoal na cantina, na cozinha, fui ver o que estava acontecendo, e era a nossa irmã Carol com os presentes para doar para as crianças, né, que foram doados no domingo. Cheguei lá, olhei, perguntei, disseram, não está tendo não. Aí eu disse, foi embora. Quando eu já vim voltando, ela me chamou. Olha, Augusto, a gente vai entregar os presentes amanhã, só que a gente teve uma baixa de trabalhadores aqui, você não quer levar com a gente? Assim, a gente, mais ou menos de manhã e tal. Aí eu digo, tá, porque eu levei a pancada assim, eu não esperava ela me convocar, assim. Naturalmente, ela me convoca, eu digo, pensei, né? Cheguei em casa, conversei com a Aninha, disse, eu vou. Mandei para ela a resposta, ela mandou os horários.
e eu não esperava aprender, crescer e me educar tanto quanto eu consegui perceber naquela entrega de presentes. A gente foi para o bairro das Cidades com uma amiga que está conosco aqui, né, na liderança de uma amiga nossa. O bairro das Cidades ali, depois da Sudoeste, entregar esses presentes para um conjunto de famílias previamente cadastradas. E os presentes estavam todos empacotados, a gente fez todo um trabalho. E o que é que essa caridade me ensinou, né? O que é que a gente conseguiu entender e aprender com isso? Porque para mim foi algo único. Muitas vezes a gente vive numa bolha e a gente não percebe. Pensando que problema grande é problema de carro, de trânsito, porque eu fico com raiva, e problema grande é porque dentro de casa estou com dor de barriga, meu gato está vomitando, uma coisa disso, aquilo. Penso que o problema é isso. Quando a gente atravessa a fronteira da vida, a gente vê problemas reais. Não estou dizendo que não existem problemas aqui morais, porque todos nós que estamos na Terra temos problemas morais. E é para isso que nós nascemos, desenvolver a moral em conjunto com os outros. É apenas isso. Isso é o que o Cristo falou. Se der tempo a gente vai dar uma lidinha. Certamente não vai dar, mas eu já estou passando para você. Mas lá está o problema, a dor material. É aquela caridade. Amai-vos e instruí-vos. Amar primeiro. Sentir qual a sua necessidade. Na entrega dos presentes, se a gente parar para se colocar no lugar da pessoa que recebe o presente, é um presente para a criança. E chegava a mãe e os filhos. Presente para menino? Vocês acham que uma situação... Se a gente coloca naquela situação... uma pessoa que recebe um salário mínimo para manter uma casa com uns 3, 4 pessoas, 5, quando não tem mais, vai ter condições de comprar presente para a criança. Então vocês já começam a perceber o valor que é aquilo, né? E aí a gente começava a analisar. Tinha determinadas pessoas que chegavam lá, crianças, que chegavam com o lábio estourado, chegavam mancando. Aí eu disse, certamente... chegava também muitos, eu vi com conjuntivite, a mãe com conjuntivite e os filhos também. Ou não pôde vir, veio só a mãe, os meninos ficaram em casa, 3 com conjuntivite, que nos narrou. A saúde em primeiro lugar. Sem saúde não tem educação. Sem educação aquele pessoal nunca vai sair daquela situação. Esse é vamos dizer, o karma dessa nossa sociedade desigual. Que a gente não deve colocar o problema no governo. O problema somos nós. Porque é muito fácil a gente jogar para os governos. Não, o governo tal que ele é muito de esquerda, muito de direita, que ele só quer para rico, só quer para... Não é muito fácil. Quando é que a gente vai parar de fazer isso? E realmente tratar o problema seriamente, enfrentar com coragem, porque a gente está fugindo do problema quando a gente joga para o governo, está deixando de lado e vivendo a nossa bolha. Então a gente chega lá e já percebe isso. Então é um problema de saúde. Aí a gente tem certamente uma ajuda aquela pessoal. Vamos fazer algum... Certamente já existe, como nossa amiga que nos levou lá é uma assistente social. Então ela já faz esse trabalho, mas ela nos disse que cada dia visita visita um bairro. E o que é que ela leva para esse bairro? Eu perguntei. E ela disse, a prefeitura dá bolacha creme e café. Aí eu disse. E a gente vai percebendo a situação, um povo realmente necessitado de doação, realmente necessitado de saúde, de acesso, né? Aí depois eles vão chegar lá no brinquedo, que é realmente... E foi interessante, a espiritualidade realmente nos guiou e nos seguiu, porque ela mesma estava nos dizendo que da outra vez que veio, era mais ou menos 400 pessoas na rua de uma vez só querendo invadir lá, sabe? E dessa vez não, chegou no máximo, para começar o trabalho, tinha 100, e aí esperava-se 200, e as 200 foram chegando bem pouco, assim, a gente conseguiu administrar muito bem. Mas a gente percebe a dor, a gente percebe a necessidade desses irmãos. E além das fronteiras, é uma necessidade entre nós. E dentre outras tantas necessidades, a gente percebe lá. E isso coloca o nosso mundo em perspectiva. Visitar e ir além, né? E tem um poema que eu vou ler aqui para vocês. Nosso amigo Braulio Bessa já trouxe aqui, vocês conhecem, passando Fátima Bernardes, etc. Ele é um homem muito espiritualizado, da minha idade mais ou menos. E não sei se ele é espírita, mas espiritualizado ele é.
E eu vou ler sobre o poema, chama Heróis da Vida Real. São aqueles que estavam lá, aquelas mães que acordam todo dia para trabalhar, que segundo nossa amiga assistente social também disse, cadê os pais? Vocês viram que só veio mãe? Está tudo preso. Situação. Mas eles estão presos porque eles roubaram um banco? Certamente não, né? Então, na sua sociedade desigual, nós somos os causadores dessa sociedade porque a gente muitas vezes não atravessa esse caminho. E é só a caridade que vai um dia levar a gente a um mundo mais igualitário. Certamente vai existir desigualdade, mas a desigualdade vai ser por merecimento e não por obrigação, porque esse povo eles não têm saída. Diferentemente, minha mãe, ela de certa forma veio da pobreza, mas ela cresceu pelo estudo, ela teve condições de estudar. A minha avó se esforçou e conseguiu. Então a gente conseguiu escalar a escada da educação e de certa forma melhorar a nossa qualidade de vida. Mas e aí hoje? Aí eu esqueço isso e não permito que outros venham. Heróis da vida real. Eu acredito em heróis de carne, osso e suor. Heróis que acertam e erram. Heróis de uma vida só. Heróis de alma e de corpo que um dia vão virar pó. Os verdadeiros heróis vivem histórias reais. Não são estrelas famosas, não estampam nos jornais. São como eu e você, seres humanos mortais. É aquele professor que ensina o aluno a ler. É alguém que mata a fome de quem não pode comer. Herói é quem faz o bem sem nenhum superpoder. É aquele que trabalha todo dia honestamente. O agricultor no campo debaixo de um sol quente. O médico no consultório salvando seu paciente. É um bom policial, arriscando a própria vida para que a sociedade esteja bem protegida. Um voluntário na guerra, distante da sua terra, cuidando de uma ferida. É quem dá um bom conselho a quem está desesperado. É quem indica um emprego para qualquer desempregado. É quem simplesmente abraça quem tem que ser abraçado. Herói é o diferente, que luta por igualdade. É quem cobra dos políticos respeito e honestidade. É quem enfrenta a mentira com o poder da verdade. Não espere por medalhas, homenagens de ninguém. A consciência tranquila de que você fez o bem é muito mais valiosa que os aplausos de alguém. Para ser um super-herói, não é preciso voar. Tampouco ser imortal, essa vida vai passar. E é cada gesto seu que vai lhe imortalizar. Herói sou eu, é você, é essa gente do bem que peleja todo dia para se salvar também. Quem entende que a união talvez seja a solução e que isso nos conforte. Que esse povo unido, consciente e destemido é um herói bem mais forte. Então ele nos ensina, né? O herói somos nós que enfrentamos. Eu diria que eu certamente não sou, mas tem muitos outros aí fora que são muito mais heróis. Porque o herói é nós para conosco mesmo, né? Devemos cuidar para educar nossas crianças para gostar de super-herói da Marvel no cinema. A gente tem que buscar, tem que criar o herói sendo o que luta. Muitas vezes não é o pai, porque o pai não é o herói. Muitas vezes erramos muito, tem que mostrar nossas falhas. Mas os heróis são exatamente esses que ele falou, o professor, dentro das suas condições, porque vai além daquilo que pode, especialmente nossos professores das escolas públicas, né, que fazem muito além daquilo que tem condições. Né? Então, visitas como essa, a caridade verdadeira para encontrar o próximo, elas nos levam além. E assim, a gente, ao mesmo tempo que a gente também encontra problemas, situações financeiras difíceis, né? A gente também encontra o problema moral. Porque a gente não pode ser hipócrita e dizer, como já falamos, que o pobre não é orgulhoso, que o pobre não é invejoso, ciumento, só porque ele é pobre. Isso é um preconceito cultural da nossa sociedade que o Espiritismo vem diferenciar, vem modificar. Certo? E aí a gente encontra as mesmas dificuldades morais. Então, para tratar com o pobre, se você quer fazer a caridade, você não pode passar só a mão. A gente tem que se educar primeiro e fazer uma caridade sabendo dosar a situação. Ama e instrui. O amor a gente vai dar, mas a gente não pode viciar. Então a gente depois educa para aquela pessoa conseguir o seu próprio sustento, alimento, dá liberdade. Eu acredito que a gente tem que permitir que eles voem, as pessoas consigam ter condições de elas próprias ter essa liberdade de alcançar o seu próprio sustento, sua própria vida. E tem uma música que a gente canta no Espiritismo, aí eu vou pedir para que vocês peguem o livrinho. Essa música a gente vai sem playback, tá? Porque, sim, só para falar um parênteses,
nós aqui estamos tentando trabalhar para que os trabalhadores do Espírito, nas segundas-feiras, a gente está nos educando para cantar capela, sem violão, certo? Então a gente se junta e vai cantando cada uma dessas músicas que está nesse livrinho com playback, eu coloco a música por trás. Só que essa música aqui eu procurei na internet e ou ela é muito rápida ou ela é muito diferente do que a gente é acostumado a cantar. Então a gente vai cantar como é a página 29, certo? É a música 41. Vocês vão ver qual é. Muitos já conhecem. Mãos que oferecem rosa ou... deixa eu colocar aqui também. Fica sempre, né? Fica sempre. Vamos cantar essa música. E aí assim, eu vou começar, eu vou dar o toque e todo mundo vai cantar, certo? Deixa eu botar aqui... Quem não tiver o livrinho, se o livrinho não for suficiente, eu mandei, os trabalhadores têm acesso ao PDF, certo? Já para dar uma... E aí a gente depois vai analisar essa letra, que é uma letra extremamente bela. Que é uma das coisas que a gente, com o passar do cantar, a gente primeiro aprende a letra. Porque primeiro fica naquele negócio, né? Tem que cantar a letra, lembrar a letra. Depois que a gente aprende a cantar a letra, a gente vai sentir a letra. E aí o sentir a letra passa por um processo cognitivo. O que é que a letra está dizendo? E será que eu não já passei por isso? Vamos fazer depois, certo? Vamos agora tentar cantar essa música. Eu vou dar o tom e a gente canta, certo? Eu vou tirar até o microfone. Vamos lá, meu gente. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar um pouco que se tem aos que têm menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela, aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Muito bem, minha gente. Vamos lá. Aos que temem, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela, aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Muito bem. Que maravilha. Adorei o coral. É assim que a gente vamos desenvolvendo. Somos sempre os primeiros, os maiores beneficiários de qualquer caridade que fizermos. É essa a primeira mensagem que essa música nos deixa, né? Isso é uma verdade. A gente sente primeiro. A gente fala primeiro e isso movimenta as nossas cordas vocais, nosso cérebro para produzir aquele som. E se a gente sente a música, a gente recebe um passe. A gente chega e se irradia naquele som. E o pouco que a gente dá é muito para alguém. A certeza que eu estava dizendo foi quando nossa amiga, novamente assistente social, chegou e disse: vocês perceberam uma mãe que trouxe uma criança no braço e outra na barriga? Aí, uns disseram que tinha visto, outro não. Aí ela foi e disse... Ela primeiro construiu a casa dela. A gente foi. É de latão a casa dela. Chão batido. Uma criatura dessa, com pouco que a gente consiga, R$10 que seja,
ela vai conseguir, com certeza. A gente não precisa de R$10 não, a gente pode conseguir os tijolos, a gente pode conseguir o cimento. Então é uma coisa palpável. É isso que a gente precisa. É um pouco que a gente leva nosso. E assim, para mim calou muito fundo, porque eu estou trabalhando para construir a minha própria casa. E assim, a escala é infinitamente maior do que uma casa de latão, podem ter certeza. Qualquer casa nossa aqui. Então a gente percebe, né? Esse pouco que a gente tem que dar. E aí só é nosso aquilo que a gente é capaz de dar. Se a gente não é capaz de dar, ainda não é nosso. Certamente porque a gente está só a gente recebeu aquilo, mas a gente não sentiu ainda verdadeiramente, se apropriou daquilo. Quando a gente se apropria, eu digo que existe no mundo correntes de amor. E eu via muito acontecer quando existia ainda a casa do lar Doce Aconchego. Que é a casa de órfãos, né, de Campina. Hoje é a Casa da Esperança, mas naquela época tinha a casa do lar Doce Aconchego e a gente via, muitas crianças foram adotadas, né, e tal. A gente acompanhou algum tempo e via que tinha muita doação para aquela casa. E aí depois a gente chegava a ver que às vezes era tanta fralda, tanta comida que ela passava adiante, os coordenadores. E aí eu chamava aquilo de corrente de amor, porque o amor, ele realmente existem correntes fluídicas, a gente pode pensar do ponto de vista terra, existem correntes energéticas que realmente levam o amor para determinados lugares com necessidade. E eles perpassam pessoas que são os móveis, são os meios desse amor. E essas pessoas, elas aprenderam a dar. Elas aprenderam, e aquilo que dá é que a gente se apropria, porque quando a gente chegar lá em cima, vai estar na nossa conta lá. Conseguiu, fulano de tal, ajudou fulano de tal, ouviu fulano de tal, deu um abraço que precisava. E aí a gente dá e esquece, né? Mão esquerda, mão direita. Tem uma parábola muito bela, que é a parábola do óbolo da viúva. Essa parábola até, ela nos ensina, ela é bem curta, e às vezes alguns dizem que nem é parábola, porque realmente foi uma vivência que Jesus teve, ele não narrou, né? Mas está lá em Marcos e Lucas. E ela também é comentada no Evangelho da gente, do segundo Espiritismo, no capítulo 3, né? Exatamente, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E estando Jesus assentado defronte do gasofilácio, que era uma caixinha que se colocava dinheiro, observava ele de que modo deitava o povo o dinheiro. E muitos que eram ricos deitavam com mão larga. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas, que importava apenas R$1, né? E convocando os seus discípulos lhe disse: na verdade vos digo, que mais deitou esta pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio. Porque todos os outros deitaram do que tinham na sua abundância. Porém, esta deitou da sua mesma indulgência tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para o seu sustento. Ela se apropriou daquilo, era dela, ela sentia que estava dando algo necessário para aquelas pessoas, porque ela imaginava que aquela doação iria ajudar outras pessoas. Já aqueles outros que davam meio por obrigação o dízimo, para eles não faltava. Então eles não eram realmente donos, eles estavam apenas, vamos dizer assim, pegou emprestado aquele que Deus deu, né? Então, o que a gente pode aprender disso, né? Dessa verdadeira indulgência do óbolo? Será que a gente tem que dar? E a gente assim, fica pensando, lá no Evangelho, Kardec e os Espíritos comentam esse trecho, dizendo que a gente só não deve dar só dinheiro. Porque às vezes a gente não tem dinheiro. E o dinheiro, às vezes, pelo contrário, a gente tem dinheiro. E há abundância. Mas se a gente der ele, a gente não vai estar dando daquilo que falta da gente. Então a gente não está dando de verdade. Então por que a gente busca dar tempo, ouvido, abraço? Quantos abraços a gente dá numa semana? Busquemos dar aquilo que nos falta também, porque certamente falta no outro. E a gente vai tirando esse círculo. Muitas vezes a gente fica querendo, numa vivência, num trabalho, vamos dizer assim, eu queria ser entendido, o povo não me entende, eu falo, não consigo ser ouvido. Mas será que a gente ouve essas pessoas, né? Começar por a gente para criar esse vínculo. E dar sem pensar em si.
é o outro ensinamento que o Evangelho nos lembra, a renúncia. Né? Quando ela deu a viúva, ela não tinha mais. Ela ia passar alguma necessidade, mas ela pensou em quem ela ia ajudar. E aí isso volta. E volta multiplicado, pode ter certeza. Agora a gente tem que ter paciência. A gente tem que trabalhar no tempo. No tempo. E ele vai voltar. E volta, mas de outro jeito. Não é dinheiro. Ele vai voltar em abundância na nossa vida. Vamos para mais uma música, minha gente. Para a gente treinar. Essa daqui eu vou colocar o playback. Certo? Bom Samaritano. Página 14, música 14. Desculpa, 13. Obrigado. Vamos lá, página 13. Estou até chegando aqui. Eu vou colocar... vou tentar colocar a música no fundo, porque aí a gente vai seguindo, certo? Esse é a nossa jogada aqui, o nosso esquema para todo mundo aprender a cantar. Está aqui. Vou chegar lá, pronto. Essa música é a música do acorde, Bom Samaritano, é uma música belíssima, certo? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo aqui, Wilson. O Wilson preparou toda a tecnologia ali, certo? Vou colocar aqui e quando começar a gente vai cantando. Dependendo da minha internet, 2 minutos. O Bluetooth? Ah, não? Tem como colocar aí, então? Ah, tá sem internet. Então a gente canta no cogó. Oi? Eu podia rodear aqui também. No microfone, boa. Tá aqui, então. Deixa eu tirar aqui. A gente se vira, minha gente. Aqui a gente tem que viver dentro da simplicidade, certo? Mesmo com a tecnologia para ajudar as coisas. Deixa eu voltar aqui. Muitas vezes a gente coloca vamos dizer assim, a etiqueta acima das necessidades da gente. Né? Eu não posso parar de falar na palestra. O cara vai gerar ansiedade, tudo. A gente tem que trabalhar isso também, né? Vamos lá. Vou colocar aqui na frente. Estava caindo. Passaram ali muitas pessoas, elas nada se pediu, olharam sem compaixão. O primeiro não quis ajudar, disse então tenho que trabalhar. O segundo tinha um compromisso, atrasado não podia chegar. Saíram comentando assim, coitado não pode levantar. E assim se passaram as horas, e ninguém quis ajudar. Larará, ninguém quis ajudar. Larará, ninguém quis ajudar. Vocês estão seguindo a história? E demora, né? Muitas vezes. Viajava e se aproximou. O sol corre um olho em seus braços, o envolve com seu amor. Seu nome ninguém sabe qual é, cuidou em como irmã. Oh meu Deus, como é bom saber que no mundo há gente de coração. Oh meu Deus, como é bom saber que no mundo há gente de coração. Bom Samaritano.
samaritano ele é, sua religião é Jesus. Anda pelo mundo doando migalhas de luz. Bom samaritano ele é, sua religião é Jesus. Anda pelo mundo doando migalhas de luz. Foi belo. Eu parei de cantar aqui porque eu queria ouvir vocês cantando. Foi maravilhoso. E essa música, no começo, se vocês pararam para perceber, ela tem dois momentos. Ela tem um momento que narra que tem um homem caído na estrada e passam duas pessoas. E um não tem tempo, o outro precisa trabalhar. E depois ele para. Essa pausa, e demora essa pausa, uns 10 segundos mais ou menos de música. E se a gente parar para perceber, ouvindo mais vezes, vocês podem colocar Bom Samaritano a acordes na internet, vocês vão ver. É uma pausa, de certa forma, melancólica, porque é a situação do nosso planeta. A gente passa, estamos todos nós necessitados de tudo, todos nós precisamos de algo. E ninguém está realmente aberto para ajudar, como a gente também muitas vezes não está. Esse é o estado do nosso planeta de provas e expiações. E aí depois vem um segundo momento, que é o renascer. Eu comparei esse momento com o livro Paulo Estevão, a vida de Saulo para Paulo. Porque o nome dele era Saulo de Tarso. E aí a gente pega aquele livro Paulo Estevão, outro dos mais recomendados, quem quer realmente entender sobre o cristianismo primitivo. Ele é para mim um V. Porque até a metade do livro, até antes dele mudar o nome para Paulo, é a queda dele. Né? É tudo o que ele faz e a destruição no mundo, ele sendo o exemplo, a representação do ser humano caído, contra o Cristo, pior, né? Que faz trabalha contra o Cristo. Até quando ele vem em Damasco, mas ainda não é aí o momento. Ele vê o Cristo, mas ele não é aí que ele muda. É aí que ele desperta e se arrepende. Passa anos, não sei se são meses ou anos, que não fica claro. Para ele, vai para o deserto, faz todo um processo, até a primeira cura dele. Ele é chamado para tentar ajudar alguém. Ele já estava tentando peregrinar, e a primeira cura dele, sem perceber, ele cura alguém. E naquele momento ele muda o nome dele, Paulo de Tarso, para de certa forma ser esquecido, esquecer o passado. E aí o livro cresce e a gente se renova. Quem pegar esse livro, não pare até a metade, continue, porque dali para o final, aí vocês vão ver grandiosidade da história desse homem, desse apóstolo que a gente leu hoje, né? Da mesma forma é a música. E a música, na segunda parte, ela traz 3 frases que eu quero ressaltar. O seu nome ninguém sabe qual é. Ele é silencioso. E o Evangelho tem uma parte, na parte da beneficência, tem um trecho que narra o caso de uma mulher. É uma senhora, muito bem vestida. No carro dela, quase assim está lá dizendo, o carro dela tem de tudo que se for necessário. E aí ela vai nos bairros mais pobres, ela sai da situação rica que ela vive, e ela leva a filha dela também. E vai nos bairros mais pobres, mas lá ela não diz o nome dela. E certa vez a filha dela queria ajudar, e ela diz, mãe, deixa eu ajudar. Ela diz, você pode entregar, mas você precisa primeiro fazer algo das suas próprias mãos, para poder realmente ajudar. Mas o grande chave do que a mensagem deixa é o seguinte: certa vez, na rua, em outra situação, ela vê alguém que ela ajudava. E esse alguém diz, senhora, a senhora aqui fala com ela. E ela diz, não quero que ninguém me reconheça. Que ela mantém a mão esquerda escondida, a mão direita escondida da esquerda. É um exemplo, vamos dizer, de certa forma, em forma de parábola, de história, porque ela busca esconder. O seu nome ninguém sabe qual é. A gente precisa ser silencioso. E às vezes não é na questão do nome. Às vezes é a gente esquecer.
Porque se a gente esquece, eu fico brincando com a Aninha, porque eu tenho uma memória muito ruim. E aí eu mesmo esqueço do que eu fiz, esqueço do nome do povo, esqueço de tudo. Isso é um problema até, sei lá, que eu já nasci assim. Mas é bom, para mim eu gosto, que a gente ajuda e esquece. Aí o povo, eu não sei o meu nome, né, com aquela situação. E a gente segue, depois o povo vem agradecer, já vieram, aí novamente relembrando o Florescer. Certa vez, no começo do Florescer, a gente ajudou uma amiga nossa da UF, que é da UF do Centro Espírita, e aí ela chegou, esse ano agora me olha, eu lembrei, quando eu vejo você, eu sempre lembro quando você estava lá no hospital, e estava com meu pai, ele estava nos momentos finais. Aí a gente não se lembra, mas por isso a importância de a gente estar sempre no lugar que a gente está. A gente não está com a cabeça longe, e está fazendo o melhor que a gente pode. Mesmo se a gente não quis ir, chegar lá, a gente cantar, a gente abraçar, a gente acolher, naquela situação. E o cantar, essas músicas, elas realizam verdadeiros milagres. Porque a atmosfera muda e todo mundo... É um momento de um passe espiritual, é um momento de um desligamento, é um momento... Né? Cuidou do homem como um irmão. Essa é a verdadeira caridade. Quando eu cantei essa música lá com o padre, cantou lá lá da Ecumênica, a verdadeira caridade gera laços. Ele disse, olha, nessa parábola, ele completou depois que a gente cantou. Depois desse momento em que ele levanta, que ele pega a pessoa nos braços, ele leva para um hotelzinho, vamos dizer assim, e diz, cuide desse homem, e já deixa pago, né? Ele deixa pago. E depois diz, cuide desse homem que eu vou, e quando eu voltar, o que for mais gasto, eu pagarei. Ele diz, a palavra mais importante é cuide dele. Porque quando a gente cuida de alguém, a gente desperta um verdadeiro amor que a gente conhece na Terra. O maior amor é o de mãe. E não importa se a gente é homem, se a gente é mulher, a gente vai desenvolver esse amor do cuidado. E é cuidar de qualquer pessoa. E isso também está implícito outra coisa. Não adianta apenas ajudar e ir embora. Quando a gente ajuda alguém verdadeiramente, a gente cria um laço. Eu vou estar criando um laço com todo mundo, sim. Porque o objetivo nesse mundo que a gente está aqui, sendo espírita ainda mais, é trabalhar para criar a verdadeira família universal. É trabalhar para a fraternidade universal. Família espiritual que a gente sabe. Então, quando a gente ajuda alguém, cria um laço. Então a gente tem que depois, e aí fulano, como está? Meses depois, né? Com a minha memória não ajuda, mas outras pessoas com a gente está sempre rodeado, né? Então é esse laço que a gente precisa formar, amar e os instruir. Primeiro a gente ama, ajuda, depois a gente dá outras condições, e não é sempre, como eu falei, para a gente não viciar as pessoas, né? Mas tem que se criar esse laço. Oh meu Deus, como é bom saber que no mundo há gente de coração. O mundo é regido pelo Cristo. E sempre haverá uma saída. Sempre. Porque Jesus está no leme desse barco que todos nós estamos juntos. Não, a gente nunca pensemos que estamos sós, que estamos à deriva. Sempre tem uma saída. E no mundo há gente de coração. A gente tem que ter certeza. Nós estamos aqui, a gente tem certeza. Nesse lugar, porque tem muita gente de coração grandioso para nos acolher nas nossas dificuldades. Nessa família que a gente já formou aqui, né? E nesse mundo aí fora também tem, a gente só precisa ver e perceber. E assim, não é difícil. A gente vai perceber, porque às vezes é tanta gente, tanta coisa ruim acontecendo com as pessoas, tanta maledicência, que quando a gente percebe algo bom, a gente nota que aquela pessoa é diferente. E essa a gente tem que valorizar. Agora é diferente, não é todo mundo, quando a gente se melhorar, vamos dizer assim, não vai ser todo mundo igual, não. Todos vão ter suas características, sua personalidade única e indivisível. E aí ela vai fazer o bem do jeito que ela gosta. Do jeito que um gosta de cantar, outro gosta realmente de ir lá e dar o pão. E vai dar o pão a vida toda. Você está viciando, mas eu gosto de dar o pão e precisa desse pão. Aí chegou outra pessoa que gosta de dar o evangelho, aí também dá o evangelho. Outra dá o trabalho, dá a educação. E aí vai. E a gente não pode criticar, porque a gente tem que se dar as mãos. Se a gente competir com religião A, igreja B, faz desse jeito, é errado, mas faz, né? Estamos juntos, a gente tem que se unir
nesse trabalho. Aí já chegamos na nossa hora, eu estou quase chegando no final, teria mais 2 músicas, eu vou pular uma, a gente traz em outro momento. E aí eu vou para aquela música que para mim é muito profunda, é a música Oração São Francisco. Ela resume, porque ela foi criada por São Francisco. Quem lê a obra, mais um livro, tá? Anotem. São Francisco de Assis, por Miramês, também tem lá na Seixas, e na ANA também, ou na internet. Narra a história de João, aí você lê, eu comprei o livro de Francisco de Assis, não foi de João Evangelista. Quando você vê, ele passa João Evangelista na ilha de Patmos, escreve o Apocalipse, passa todo o processo, depois ele volta para as igrejas, né? Vive até 90 anos, que é o apóstolo que mais tempo vive, mais longa vida, desencarna, narra a história dele no mundo espiritual e ele volta com o Francisco de Assis. Então a gente tem o mesmo Espírito que continua conosco e continua regendo toda a ordem do cristianismo no mundo. Quando a gente lê livros que tem Bezerra de Menezes, muitas vezes ele fala de Francisco de Assis, porque Francisco de Assis é vamos dizer assim, o grande liderança cristã do planeta, que ainda continua conosco, porque muitos dos outros já subiram, já foram para outras paragens espirituais. E a gente tem Francisco de Assis. Essa música, muitos dizem que não é dele, que é dele. O que importa é que a gente sente que é dele. O ser humano pode criar quantas fake news que ele quiser. Mas a gente sempre, o divisor de águas é o nosso coração. É a gente sentir a verdade.